acredito que Padre Monsenhor Nakamura, em que viveu aquela época, ainda era grande dificuldade de língua, mas dificuldade de transporte, grande dificuldade também de comida, a culinária que é diferente. Mentalidade também era diferente. Então, o Padre Nakamura, esta diferença, acho que sentiu muito. Mas ele sabia que esta religião católica tinha um ponto comum, que esta tinha grande força para intercalar esta vivência migrantes japoneses, e que aqui outros países que vieram também trabalhando juntos. Eu também recebi, você vai no Brasil. Não sabia o que é Brasil, onde que está, nem sabia, só sabia que é grande. Mas o Padre Monsenhor Nakamura sabia que quem está aqui, como que está sofrendo, né? Então, Monsenhor Nakamura, para mim, começou assim fazendo o mesmo trabalho aqui. Para nós, fica um grande exemplo, era sua dedicação. Eu nem andei como que ele andou. Eu tenho carro, ele não tinha, mas ele andou mais do que eu. Acho que sofreu muito, né? Sofreu muito. Eu acho que comparando isso que eu estou fazendo, bem, vida boa, né? Não sei aonde ele ia. Estava a pé, anoiteceu no meio do caminho, ele andava com duas malas. Uma mala com material para a celebração da Eucaristia, uma malinha pequena, sei lá, 10 quilos, 8 quilos. E outra mala que carregava sua batina, sua roupinha, simples, algumas coisas. E ele anoiteceu no meio do caminho, e não tinha lugar nenhum para pousar, parar, no caso, não via nada. Ele dormiu lá, deixou a mala por travesseiro e quando acorda de manhã diz que foi uma grande surpresa. Uma grande serpente enrolada na sua mala. E aí ele até assim brincando, né? Eles serviram para me guardar, me proteger, enrolando, guardando a minha mala, que não tem nada, né? Então, geralmente cobra é um animal que é detestado por todos, né? Mas do fato que aconteceu, o Monsenhor pensou positivamente no fato acontecido, de que ele, graças a essa cobra que ficou sobre a mala, as coisas dele, que não eram muitas, mas essenciais para o trabalho e para a vida dele, foram guardadas, preservadas até a hora que ele acordou e que continuou a sua caminhada. Então, na vida é assim, né? Temos que tirar bom proveito ou boa dedução, mesmo que os fatos sejam trágicos ou ruins. É essa a nossa vida aqui neste mundo. Estrela da manhã antes de sair do sol. Sol é Jesus Cristo. Estrela da manhã, aquele que prepara a vinda do sol. Por isso momento estrela da manhã também não é momento que se sobressaia, mas preparando para a vinda de Jesus, preparar o canto, preparar o espírito, preparar o ambiente para acolher Jesus. Círculo 14, estrela da manhã. Estrela da manhã é Nossa Senhora
padroeira do Japão. O Círculo Católico, quem fundou foi o Dr. Pedro Nishi, né? Então, ele é uma comunidade independente. E é uma comunidade, assim, para ajudar os japoneses, né, a seguirem a fé. E eu não era congregado, Mariana. E o Pedro era. E o Pedro, por a gente estudar no IEF, Fernando Costa, eu fazia o clássico e ele fazia o científico, ele conversava, cumprimentava, tal, né? E um dia ele ficava atrás de mim. Eu ia para a igreja e ele ficava perto de mim. Tal. Um dia eu perguntei, Pedro, o que você está querendo? Ele disse, não, eu estou fazendo um trabalho para unir todos os jovens japoneses na Igreja Católica. Então eu estou fazendo um estatuto disso aí. E esse estatuto eu não sei corrigir. Aí ele me deu para eu corrigir, tal, corrigir, né? E aí ele, mais 2 colegas dele, fundaram o Círculo Católico Estrela da Manhã. Estava fazendo praticamente à vontade o desiderato do Monsenhor Nakamura. Por isso que nós achamos que foi a mão do Monsenhor, um milagre do Monsenhor, e essa expansão tão rápida que houve do Círculo Católico Estrela da Manhã. Então, seria assim como se fosse uma continuação do trabalho dele. Sem perceber, eu acho que foi. E ainda hoje, né? Caminha na fé, sempre na esperança de dias melhores, sempre assim na comunidade, pensando muito nos jovens, sempre nos jovens, porque os jovens que são os alicerces. Se vocês conhecessem a ilha onde ele nasceu, né? Que nasce lá uma média de 50 furacões, tornados por ano, né? Por isso que ele era forte. Originaire de l'arrondissement de Nagasaki, à terre des martyrs, le prêtre Nakamura a eu le bonheur de naître d'anciens chrétiens, descendants des martyrs de 1587. Il naquit en 1865, l'année dite de la découverte des chrétiens. Monsenhor foi homem de Deus, que doou toda a sua vida à causa de Cristo, do seu Evangelho. Monsenhor Nakamura nasceu em 1865. Ele nasceu num lugarejo lá do sul do Japão, numa ilha, na ilha de Goto. Aí, onde que chegaram, era muito assim de pobre, não tinha nada, precisa iniciar tudo da zero. Porque naquela ilha de cristãos, geralmente era muito pobre. Bom, ele pertencia a uma família dos mártires, porque em Nagasaki surgiu centenas e milhares de mártires por causa da perseguição do governo imperial no início da evangelização. Mas a perseguição começou com a diferença de crença de catolicismo, como Cristo, como Deus, maior que rei que governava seu povo. Outro lado, de quem converte, tinha uma unidade, forte reunião. Começou a temer essa força da unidade, da união que entre catolicismo e rei feudais. É lógico que o pessoal começaram a trabalhar, seguir a religião escondido
Então foi assim mais ou menos no início da vida do Monsenhor Domingos Nakamura. Em 1873, depois de 2 séculos de perseguição e milhares de cristãos martirizados pela fé, a proibição do cristianismo no Japão foi abolida. Desses mártires, 26 foram reconhecidos como santos pela Igreja Católica. Aos 3 anos de idade, perdeu o pai no alto mar, que o pai dele era pescador, e foi colhido no alto mar pela tempestade. E alguns anos depois, a mãe dele também faleceu e praticamente ele ficou órfão do pai e da mãe. E ele foi morar com um tio. Este tio depois, né, perguntou para ele o que ele queria fazer. Ele falou assim, não quero ir para o seminário. E aí ele foi para Nagasaki fazer o seminário. Ele entrou no seminário aos 15 anos. Ele fez toda uma formação no seminário, onde ficou aproximadamente como estudante seminarista durante 17 anos. Ele se tornou padre aos 32 anos. Então ele fez todo esse tempo em Nagasaki e a vida dele não é muito conhecida, porque com a guerra, a devastação que houve na Segunda Guerra acabou com todas aquelas ilhas, Nagasaki, demoliu tudo. Então restam poucos trabalhos, né, poucos escritos dessa época. Depois, em seguida à sua formatura, ser ordenado neo-sacerdote, foi designado pelo bispo de Nagasaki, na época já existia, e foi para um lugar chamado Amami Oshima, quer dizer, uma ilha pequena, e lá ele permaneceu aos 26 anos pastoreando o povo japonês, evangelizando aquele povo. E até 58 anos ele permaneceu lá. Nesse período aconteceu a migração, né, de japoneses ao Brasil. Na diocese a qual ele pertencia, o bispo interrogou os padres sobre quem poderia acompanhar os japoneses para o Brasil, né? Porque era uma leva enorme de japoneses que vinham para cá. Primeira leva, primeira chama, convite, não apareceu ninguém. Depois houve reiteração de novos pedidos, novamente, aí apareceu um velhinho, lá no fundo. Apareceu o Monsenhor Domingos Nakamura. Ele falou, olha, eu já sou velho, já estou com quase 60 anos, tinha 58. Se eu servir, estou à disposição para ir para o Brasil. E eu, naquela época, quando tomei conhecimento da história, e ainda hoje, eu me coloco no lugar dele. Eu não sei se eu me levantaria, não. Com 50 anos, 26 anos de padre, encarar uma missão do outro lado do mundo, tudo diferente. E eu me colocando no lugar dele, por aí que você começa a perceber sinal de santidade. Imediatamente já foi acolhido o pedido dele e o bispo falou, então vamos preparar o seu documento. Já começaram a preparar o documento, já mesmo em final de 22, no começo de 23. O apóstolo sempre, antes de ser apóstolo, ele é discípulo. E o discípulo acredita no mestre. Então o Monsenhor Nakamura, acreditando no mestre Jesus, teve a ousadia, a coragem de dizer sim a um pedido e vir ensinar as verdades da fé e santificar o seu povo, o pequeno povo japonês que chegou aqui no Brasil. Então quer dizer o quê? Quer dizer que em 1908, a diocese de Botucatu era quase só mato ou mata. Era uma região a ser ainda, estava sendo aberta ainda.
E essa região toda, Botucatu, ia da divisa com Itanhaém para baixo, ou seja, do Atlântico ao Paranazão, do Tietê ao Paraná, a divisa com o Paraná, o Paranapanema. Tudo isso era Botucatu. Bom, o fato é que o Monsenhor Domingos Nakamura chega apenas em 23. Olha, 24 já é criada Sorocaba, 26 é criada a Diocese de Cafelândia, que depois a série é transferida para Lins. 28 é criada a Diocese de Assis, e aí, a partir de 28, a região toda lá, que hoje é Prudente Assis, então era Assis. Ou seja, Álvares Machado deixou de ser de Botucatu em 1928. E com o padre Nakamura, né, ele saiu de Botucatu porque ele ficava em Botucatu, onde não existia praticamente, dentro de Botucatu, japoneses. Eram mais na antiga Mogiana, na Paulista. E então ele pediu para ir para Cafelândia, porque lá tinha um núcleo muito grande, que era Bilac, né? hoje Bilac, outras cidadezinhas pequenas, onde existiam muitos japoneses que cuidavam praticamente do café. Então ele ia para lá. Quando o Monsenhor Nakamura estava lá em Cafelândia, chegou um morador daqui de Prudente e disse para ele: o senhor podia ir para o núcleo nosso, né, que nós estamos começando, tem um núcleo de japoneses, fica Brejão, começo de 28. Ele veio aqui para o Álvares Machado, para o Brejão, então foi as andanças fixas dele, porque independente disso, ele viajou muito para o norte do Paraná, viajou também para o sul de Minas, viajou muitas vezes para São Paulo. Em São Paulo havia muitos japoneses, né? Sobre o sítio, aqui tinha um japonês que veio do Japão, morava ali, chamava Hoshino. Ele morou aqui. Hoshino Kenichiro. Ele comprou aqui 3.000 alqueires. E a partir daí ele passou a chamar a colônia, os japoneses do Japão, dizendo para os japoneses lá do Japão, fazendo propaganda, para que é para ir para o Brasil, que o Brasil é um lugar que colhe o dinheiro no rasteiro, dinheiro verde. Então, o nome do meu pai é Tetsunosuke Takaki, certo? Que é registro de nascimento dele, né? Na verdade, ele foi registrado no Japão, mas na verdade ele nasceu em Taiwan. Porque acontece assim, que o namorado da minha avó era soldado do exército, certo? Então teve esse negócio de guerra, antes da guerra, tudo, então ele foi convocado na guerra, né, tudo. Aí então ele falou para minha avó, falou: aí, eu vou para a guerra, né? E se no caso eu não voltar, né? Então a gente não dá para registrar o filho com o nome do avô, né? Aí ele acabou não voltando. Aí então eles voltaram para o Japão, onde eles moravam lá em Fukuoka, certo? Aí nesse entremeio aí, então o meu pai já estava com acho que 4, 5 anos, acho que era mais, que a minha avó falava que não tinha condição de tratar ele lá no Japão, sabe? Porque ela era sozinha, né? O que a gente sabe da história dele assim é que ele veio do Japão com a minha tia, a tia dele.
Aí ele ficou morando aqui perto de Alves do Machado. O pessoal do Japão, que estava passando fome lá praticamente, na época da guerra, Primeira Guerra Mundial em 17, aquelas coisas, estabeleceu essa colônia toda aqui. O Shotaro Ide, na guerra de 1916, 14, 15, 16, 17, foi servir na guerra, lá no Japão. E ele foi convocado como soldado. Aí o que aconteceu? Ganhava dinheiro, ele já estava com a intenção de vir para o Brasil e comprar terra. E o que ele fez? O Ide adquiriu 50 alqueires, era tudo terreno dele aqui. E ele distribuiu, assim, tinha muitos meeiros, vamos dizer, empregados, não bem empregados, meeiros. Então foi assim que ele fez com que este bairro progredisse. Padre Nakamura, quando vinha aqui, em Álvares Machado, aí ele fixou lá, morava lá com o Ide. Lá ele construiu um quartinho para o padre e acolhia o padre lá, porque lá ele comia, bebia e ele morava praticamente lá e lá fazia espiritualidade e rezava a missa lá na meio da semana, todo dia lá. Eu lembro, eu tinha acho que 8, 9 anos no sítio. Na época de frio, então a gente fazia uma fogueira de tarde, né, para jantar. Então a gente pegava o prato lá e ficava na beira da fogueira, então ele ficava contando essas coisas. A tia dele foi muito assim, bravo com ele, assim, sabe, assim, para ele comer um prato de comida ele precisa de rachar lenha. Aí então ele com esse negócio aí foi indo, então ele conheceu, ele frequentar a igreja, tudo, e conheceu o padre Nakamura, né, certo?
Aí o padre Nakamura que convidou ele, né? Queria ajudar ele tudo lá, né? Tudo, sabe? Então aí ele ficou sendo o cozinheiro do padre, limpava a casa, tudo, lavava a roupa, né? Fazia essas coisas tudo, né? Certo? Lá com o padre, né? Depois que ele começou a trabalhar, ficar lá com o padre Nakamura, aí ele se aliviou bastante, certo? Ele se sentiu, assim, uma pessoa mais gente, né? Sabe assim, certo? Então, ele confiou muito no padre Nakamura, né? Então, o que ele tinha, sabe, que o padre deu para ele tudo lá, tudo, né? Então, quer dizer, mudou, a vida dele mudou. Porque naquela época ele considerou o pai, inclusive ele falou, quando a gente estava no sítio, tudo, ele falou assim, como eu não tive pai, que eu não conheci meu pai, sabe? Então meu pai é o padre Nakamura. Aí na época que o padre morreu, ele sentiu muito, certo? Ele sentiu muito, chorou muito. Inclusive até eu sinto, eu sinto assim como que fosse meu pai. Eu estivesse no lugar dele. Isso daí eu estou falando, certo? Daí meu pai que está falando isso daí, sabe? Então, me desculpe, certo? E com as crianças, né, ele era todo festivo, todo alegre, todo paternal. Viajava, ele achava que tinha que trazer balas, que ele tinha que trazer medalhinha para as crianças. E as crianças garravam dele, né, como se fossem filhos, né, e ele dava aquela assistência, né, que realmente o Cristo disse, né, deixai vir minhas crianças, né, ele também a mesma coisa. A minha mãe era Maria Chaves Sanches. Ela sempre falava que o Monsenhor Nakamura, ele dava bala para as crianças, agradava as crianças. Então, quando ele passava assim, todas as crianças iam correndo atrás dele para ganhar bala. E, obviamente, ele estava muito ligado às escolas e à educação, né? E ele ajudou muito a questão da educação e as escolas. E certamente era um padrinho da educação aqui. Na época, já ele vivia como se fosse como diríamos, direitos humanos, concreto como cristão, missionário e sacerdócio, né? E fiquei muito valioso. E, portanto, quando estava em Oshima também, ele era como diretor de educação do município. E também, quando chegou no Brasil, Álvaro Machado, toda aquela região, Salto Coutinho, ou outros lugares, Bastos, também ele era também um grande educador e ajudava professores dos professores. Professor, aquele que ensina para o ensinamento, né? E, portanto, sempre ele era grande educador dos corações dos educadores. Sempre devotado à educação, em 1927, o padre Nakamura foi convidado para ser patrono de uma escola católica destinada a receber jovens japoneses. Quem o convidou foi o idealizador do colégio, o padre Guido del Toro. Na ocasião, Nakamura enviou esta carta para o missionário francês no Japão, M.J. Renaud, demonstrando sua grande alegria. Santos, 22 de junho de 1927. Desta vez, tem uma notícia muito boa e encorajadora para você. É a fundação, em São Paulo, de uma escola apostólica japonesa. Apesar de minha indignidade, fui nomeado superior honorário. Padre del Toro, jesuíta, e Miguel de Cruci, beneditino, conselheiros. E o senhor Aoki Shinto, japonês, é o líder responsável.
ela se chamará Escola São Francisco Xavier. Lá serão treinados jovens japoneses. A formação espiritual dos alunos será confiada a um padre jesuíta, mas a escola permanece independente, quer dizer, não está sob nenhum bispado, nenhuma ordem religiosa, mas apenas a propaganda de Roma. Ele realmente semeou essa semente de coparticipação, integração, fé e vida, integração, fé e cultura. Aí, justamente, aquela pequena capela de Guaiçara tornou-se fonte desta nova irradiação da fé católica através de pequenas comunidades missionárias japonesas. A Associação São José foi uma associação religiosa sem fins lucrativos. O padre Nakamura idealizou isso. E essa associação estava para incentivar crescer cada vez mais a fé, né? Então, eles resolveram fundar criar uma capela aqui com a ajuda dessa associação e também, com certeza, muitos budistas também ajudaram com suas doações, donativos, pequenas, simples, mas todos ajudaram para essa finalidade. Nesse sentido, aquela Guaiçara realmente é como se fosse Bíblia. Semente, aquela pequena de mostarda, tão pequena que era, mas quando realmente crescer, abrigar com outras árvores, outros pássaros que se podem abrigar naquela árvore. Também pequena semente foi colocada, semeada, mas hoje está proliferando e também desabrochou bastante. Fixou mesmo definitivamente com a igreja pronta foi em 29, viu? E como o japonês tinha uma devoção especialíssima pela Nossa Senhora, de Nossa Senhora da Assunção, escolheu exatamente no dia 15 de agosto. Assim que foi inaugurada a igreja, ele fixou a morada aqui. Porque onde que ele morava junto com o padre Nakamura era no fundo da igreja ali, que é as casas dele onde que ele morava, né? Certo? Quer dizer, não tinha uma benfeitoria assim, sabe? Então era 2 camas, onde o padre morava, dormia, ele também dormia na outra cama. Então ali, ele fazia de tudo, certo? Para agradar mesmo o padre, né? Desde de fazer comida, lavar roupa, sabe, limpar a casa, depois no domingo ajudar na missa.